Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, feito por pastores do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Ramires Pacheco, moro em Macaé e atendo toda a região norte fluminense, e estou aqui para apresentar mais esse programa para vocês, um programa que nós vamos mergulhar na teologia luterana, nos textos bíblicos, de forma especial sobre um tema que é o Santo Batismo, um dos sacramentos centrais da nossa fé. Para essa conversa, teremos dois guias muito especiais, né? Dois pastores da nossa igreja no Distrito do Rio, o pastor Arthur e o pastor Bruno, vão nos ajudar a entender essa visão luterana sobre o batismo, nos trazer bases bíblicas e implicações práticas para o nosso dia a dia. Nós vamos começar se apresentando. Pastor Arthur, poderia falar um pouquinho sobre você, onde você reside? Vamos nessa. Como o Ramires já me apresentou, meu nome é Arthur e o sobrenome é Clipper, um sobrenome meio difícil, né? Sempre aqui no Rio de Janeiro eu tenho que soletrar. Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, apesar de nunca ter morado em Vitória, só nasci lá, mas morei sempre em cidade vizinha, né? E atualmente sou pastor em Realengo, no Rio de Janeiro. Já fui pastor em Minas também, na cidade de Resplendor, e agora uma realidade completamente diferente, né? Uma cidade muito maior, muito mais agitada, né? E o trabalho de Deus continua aqui também. A gente continua levando o evangelho para todo mundo aqui. Também tem uma comunidade que eu atendo em outro bairro. Eu moro em Realengo, tem a igreja daqui, onde eu atendo, e outro bairro chamado Santíssimo, e eu também atendo a igreja de lá. Pastor Bruno, a palavra é com você. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu me chamo Bruno Rassi Salomão, sou pastor aqui no Rio de Janeiro também, no estado do Rio, na cidade de Duque de Caxias. Eu atendo tanto a Congregação Cristo como Castelo Forte. A Congregação Cristo fica no centro de Caxias e a Congregação Castelo Forte fica em Campos Elíseos. Então, eu sou responsável por essas duas congregações. Eu sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e eu estou agora no meu segundo ano de ministério aqui no Rio de Janeiro. Então. Muito bom. Apresentados, vamos para o nosso tema, né? Falar sobre batismo é sempre um desafio, principalmente com as implicações e pelas interpretações que nós temos nos dias de hoje. E aí eu gostaria de começar pelo início, né? Falar um pouco sobre o batismo de João Batista. Pastor Arthur, como ele se diferencia do batismo cristão que praticamos hoje? Vamos lá. Talvez a gente poderia até, pastor Ramires, falar de algumas semelhanças, né, antes de trazer as diferenças, que a função deles é parecida, a maneira como é feito, né, também é parecida. Depois a gente chega em algumas diferenças também. Quando a gente olha para a maneira como João fala do seu batismo, né, como ele tem essa autoridade para batizar, da onde veio essa autoridade para batizar, a gente vê que isso veio de Deus. Deus mandou ele fazer isso. Então, talvez essa já seja uma semelhança. Era feito com água, né? Assim como o nosso batismo de hoje também. Era para remissão de pecados. Então, na verdade, a gente vê muita coisa parecida, muita semelhança entre esses batismos. Mas ele caiu em desuso, né? Ele foi usado na época de João, na época de Jesus. Inclusive, Jesus, com seus discípulos, eles batizavam pessoas, né? O próprio Jesus não batizava, mas seus discípulos batizavam. Esse batismo de João, antes de Jesus instituir o dele. Então, eu imagino que a diferença fundamental seja essa, que Jesus, então, ao final do seu ministério aqui na Terra, antes de subir aos céus, instituiu o seu batismo. Esse batismo, então, segue essa ordem de Jesus. Ele também é para perdão de pecados, ele também é uma instituição divina, né? Como a gente vê ali, e é algo que a igreja cristã continua até hoje, né? E vai continuar até o fim dos tempos. Já o batismo de João caiu em desuso. Essa questão, né, da relação entre os dois batismos é uma questão que gerou muita discussão, né, mesmo ao longo da história da igreja, né? O pastor Arthur falou sobre algumas das semelhanças, né? Eu acho que, assim, antes da gente
entrar exatamente nessa discussão, acho que é preciso, talvez, notar algumas questões, né? Em primeiro lugar, que a gente entender a função e o uso e a diferença do batismo de João com relação ao batismo cristão é uma questão que, vamos dizer assim, não interfere, né, na salvação, na piedade, e na nossa vida com Deus, digamos assim. Porque, como o pastor Arthur falou, o batismo caiu em desuso, né? Então, não há problema nós termos opiniões divergentes com respeito ao que significava o batismo de João, etc., né? Então, existem diversas interpretações, gostaria de trazer algumas aqui, né? Então, uma coisa é quando a gente trata do nosso batismo hoje, do batismo cristão, né? Às vezes a divergência de opinião com respeito a esse batismo traz implicações para a fé e para a vida nossa, né? E para a salvação. Agora, com respeito ao batismo de João, não. Então, acho que a gente precisa situar a discussão dentro desse âmbito e saber que, olha, né, existem boas razões para considerar ele assim, existem boas razões para considerar ele assado, mas que nós podemos divergir de opinião nesse sentido, porque, né, como eu já mencionei, o pastor Arthur bem falou, é um batismo que ele ficou ativo por pouco tempo, se a gente for ver, né? Bem dizer, durante a vida de João, no máximo durante o ministério de Jesus, e logo ele caiu em desuso, né? Então, acho que é importante a gente, talvez, ter isso em mente, né, de que a divergência de opinião com respeito à função e a função, né, digamos assim, ou a diferença entre o batismo cristão e o batismo de João, ela não vai trazer grandes consequências, assim, para a nossa fé, né? Então, eu diria que, assim, trazendo um pouquinho da história da interpretação, eu poderia trazer, talvez, duas opiniões, assim, ou talvez até três opiniões diferentes que houve a respeito desse batismo. A primeira das opiniões, e essa sustenta alguns intérpretes, assim, ó, João Crisóstomo, Pedro Lombardo, Gabriel Biel, esses aí, né, que foram grandes intérpretes da Escritura, assim, eles sustentavam que o batismo de João não fazia nada. Tipo assim, ele era um batismo que era um banho de água e que ele representava algo, digamos assim, ele anunciava a remissão de pecados, mas que o ato de batizar em si não fazia nada, né? Ele era um banho de água mesmo, e ele tinha ele fazia uma representação, mas ele mesmo, o batizar do João, não era eficaz. Então essa é uma primeira opinião que era defendida, né? Tem alguns problemas com isso, né? O próprio fato do batismo de Jesus ter uma certa eficácia, quando João batiza Jesus, né, o Espírito Santo ele aparece, sai uma voz do céu, que é a voz de Deus Pai. Então, nada não fez esse batismo. Aí alguém poderia argumentar, não, mas isso é porque era Jesus. Ok, dá para discutir. Por outro lado, né, e que também milita contra essa posição de que o batismo de João não fazia nada, são as afirmações a respeito do batismo de João, que era um batismo para arrependimento e remissão de pecados, né? Se a gente juntar ali as frases dos evangelistas, né, a gente consegue ter essa visão inteira. Era um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, alguma coisa se atribui a esse batismo. Alguma coisa se atribui. Então, dizer que ele não era eficaz, aí teria que lidar com essas dificuldades, né, das atribuições que a própria Escritura faz a esse batismo. Uma segunda opinião retida a respeito do batismo de João, e essa daí é de Agostinho, é a seguinte: o Agostinho ele já ficava um tanto desconfortável em dizer que o batismo de João não fazia nada. Então, o que ele dizia? Ele dizia que o batismo, assim, mas ele sustentava essa opinião admitindo a possibilidade de haver outras, e que não ia brigar por causa disso, né? Mas ele dizia que o batismo de João, ele perdoava pecados, mas em esperança, e não em realidade. Então, o batismo de Jesus perdoaria em realidade, né, o ato. Né? Mas o batismo de João, ele perdoaria em esperança. Né, à luz do batismo de Jesus, que viria à luz daquilo que Jesus faria. Então, essa também é essa segunda opinião, né? Uma segunda opinião, que eu acho que é interessante a gente notar. Então, na verdade, essas seriam as duas maiores opiniões, assim, né? Talvez teria alguma outra que daria para citar e que divergiriam tanto, né? Então, essas são os dois grandes, das duas grandes interpretações que talvez a gente poderia colocar, assim, né? Se eu
posso dizer mais alguma coisa a respeito disso? A nossa posição, a posição luterana, né, e se a gente for olhar o que alguns confessores colocam sobre isso, nos seus escritos pessoais, principalmente, é de que, na verdade, se a gente olhar o testemunho da Escritura, o batismo de João ele era eficaz. Né? Ele era eficaz, ele fazia algo mesmo, né? Ele não era só um banho de água. Exatamente por causa dessa atribuição que a Escritura faz, né? Um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Alguém poderia, talvez, questionar a questão do para perdão de pecados, né? Como se fosse, não, é para o futuro apenas. Só que exatamente essa frase, exatamente essa forma de colocar, é atribuída também ao batismo de Jesus lá em Atos, né? Quando Pedro diz em Atos 2:38, um batismo que é para a remissão dos pecados. Exatamente a mesma construção que é usada para o batismo do João, né? Então, a gente diria, e eu acho que é mais sensato a gente sustentar à luz da Escritura, que, de fato, ele fazia algo, né? Porque o batismo de João, além de ter ordenação divina, como o próprio pastor Arthur falou, ele era ligado com a pregação de João. E a pregação de João tinha duas partes. Tinha o arrependimento e a fé naquele que haveria de vir. Então, ele pregava o arrependimento, mas ele também anunciava o que haveria de vir, aquele que é maior do que ele, aquele que, enfim, né? Então, e esse batismo ele estava ligado com essa pregação de João, e essa pregação de João tem as duas partes, tem tanto arrependimento como a esperança naquele que haveria de vir. Então, portanto, o batismo de João deve compreender esse duplo ensino do João, né? Então, isso é algo que eu diria assim, né? Então, nós acreditamos que é mais sensato acreditar e manter a posição de que o batismo de João fazia algo. Agora, é natural que haja uma diferença, porque o próprio João diz, eu batizo assim, mas vem um outro que batiza assado. Em Atos 19 também vai ter uma diferença. Então, a Escritura faz uma diferença. Então, acho que o que a gente dá para manter aqui de início? Que o batismo tem uma eficácia, assim, o de João, só que ao mesmo tempo ele é diferente do de Jesus. E aí a discussão ela vai se situar em qual que seria essa diferença, né? Acho que isso é importante para a gente começar a discussão, né? Show. Ô, pastor Arthur, a gente sabe que o ministério de João foi um ministério de preparação para aquele que havia de vir, né? Um ministério que apontava para a chegada do Messias. É correto a gente falar que o batismo de João também apontava para o batismo que Jesus faria? Com certeza, o próprio João relata isso. Eu não sei se a gente colocaria isso fundamentalmente como uma diferença do batismo dos dois, mas como o Bruno falou, a gente fica, né, com essa liberdade, né? E essa é uma vantagem da doutrina luterana, né? Tem coisas que realmente são mistério e Deus deixou pouca coisa para a gente entender isso. Só que o próprio João fala isso, né? Quando ele vê Jesus chegando, por exemplo, e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala: eu vim batizando com água a fim de que ele, esse Cordeiro de Deus, fosse manifestado ao mundo, né? Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, até mesmo quando a gente fala que o batismo de João trazia perdão de pecados, assim a gente vai olhar para tudo na nossa teologia, né? Não é o batismo em si, mas Jesus perdoa pecados e por meio daquele batismo Jesus perdoava pecados. Assim como depois a gente vai falar sobre isso do batismo cristão também. E João realmente preparou o caminho para Jesus. Ele cita o profeta Isaías dizendo, né, a voz que clama do deserto, ele diz: eu sou essa voz. E Jesus aprova isso, Jesus confirma isso, né? E o João Batista chega a falar da questão do Espírito. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com fogo e Espírito. Então, Jesus, de fato, traz tanto aquilo que o batismo de João trazia, quanto aquilo que ele próprio traria com o seu ministério, com a sua obra. Tudo isso, então, vem de Jesus. Até por isso, a gente pode olhar para essa importância do batismo de João, né? Sem diminuir ele, olhando ele como uma preparação para Jesus e para o batismo de Jesus também. A gente não precisa diminuir o batismo de João, mas é importante a gente perceber isso, né? Entender que João preparou o caminho para Jesus, assim como todo o restante na Escritura. Davi não é ninguém em si mesmo, mas ele foi um super importante rei e líder do povo de Israel. Mas ele era importante porque apontava para Jesus, Abraão também, e assim por diante. O João não foi diferente, nem mesmo o batismo dele. Ótimo. O pastor Bruno chegou a falar sobre esperança, né, que era a interpretação
de Agostinho, né? Isso, Que ele ligava o batismo, né, na esperança. Uhum. Eu vejo muitos aspectos, né, de João Batista, do ministério de João Batista, estar ligado ao Antigo Testamento, como o próprio Jesus diz, né? Ele é o maior e o último dos profetas, né? E nós sabemos que no Antigo Testamento a salvação era alcançada através da esperança, né? Por aquele que iria reunir todas as coisas em si, né? Uhum. Você poderia falar um pouquinho, Pastor Bruno, sobre essa continuidade meio que paralela, né? Que começa ali no batismo de João, chega ao batismo cristão hoje, mas também nessa esperança que se encerra em Cristo? Uhum, sim. Então, acho que o que o pastor Arthur colocou é muito importante, né? A gente não diminui João nem nada, né? Por causa que ele é o precursor, né? Jesus mesmo louva João. Tem um momento que ele fala para as multidões, né? O que saísse a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, etc. E louva, né? E diz que ele, dentre os nascidos de mulher, não há maior do que ele. Só que o menor no reino dos céus é maior do que João. Ou seja, eu acho que a grande diferença está aí, e para isso a gente olha em toda a revelação, vamos dizer assim, talvez o grau de clareza e o grau de plenitude da revelação. Então, João, dentre todos os outros profetas, ele foi o maior, porque ele foi o único profeta que viu aquilo que ele anunciava. Né? Então, por exemplo, Isaías, ele anunciou o Cristo, mas ele não viu. Né? Todos os profetas foram assim, né? João foi contemporâneo daquele a quem ele anunciava. Então, ele é, de fato, o maior dos nascidos de mulher, né? Que aqui a gente pode colocar como, vamos dizer, nascido de mulher, como sinalizando essa era passada. Porque quando Jesus chega, ele inaugura uma nova era. Né? O reino de Deus está aí, né? O reino de Deus está próximo. Então, a chegada de Jesus, ela estabelece um novo patamar na história. Né? É a irrupção do reino de Deus. E assim, quando Jesus derrama o Espírito no Pentecostes, aí você tem o Espírito como o dom do fim dos tempos. Ou seja, agora sim se iniciou definitivamente o fim dos tempos. Coisas que, embora o Espírito Santo estivesse operante no Antigo Testamento, estava de uma forma diferente. Não havia sido derramado como dom do fim dos tempos sobre toda a carne, como profetiza o profeta Joel. Então, acho que quando a gente olha para diversos aspectos da revelação ao longo da Escritura, a gente vai vendo essa progressão de clareza, essa progressão de plenitude, e não é diferente com o batismo de João. Né? Não é diferente do batismo de João. Então, vamos pegar um exemplo mais claro para nós, talvez, como, por exemplo, o próprio Cristo. Adão e Eva, quando eles recebem a promessa, que na verdade essa promessa é dirigida à serpente, né? Deus falando da serpente, né? Que dizia que o descendente da mulher iria pisar, esmagar a cabeça da serpente. Né? E o descendente da serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. Adão e Eva não faziam ideia de quem que seria. Eles tinham ali uma promessa a se agarrar, mas não sabiam que ia ser da tribo de Judá, não sabiam que ia ser filho de Davi, não sabiam disso. Sabiam que um descendente da mulher iria fazer isso. Eles tinham essa promessa, e eles se apegaram a essa promessa. Né? Depois, com Davi, agora é um descendente de Davi, a quem vai ser dado o trono, né? O trono eterno, etc. Então, poxa, mais um pouquinho de clareza. 700 a.C., Isaías, aí ele descreve com mais clareza ainda. Né? Então, a gente vai progredindo em plenitude, vai progredindo em clareza, mas a fé continua se apegando à promessa, né? Cada um com aquilo que tem. Chega João, então, né? Aí tem esse batismo, e ele acrescenta um pouco mais de clareza a isso. É interessante a gente notar que o próprio João, ele não entendia exatamente a obra de Jesus. A gente olha no início do Evangelho de Mateus, ele diz assim, ó, é esse que está com o machado à raiz, né? Então, pronto para derrubar a árvore. Ou seja, o que ele tinha de imagem? Ele tinha de imagem da função do Messias, o dia do Senhor. E o dia do Senhor descrito nos profetas é aquele dia de destruição, etc. Tanto é que mais tarde no Evangelho vai perguntar, tá, mas Jesus, é você mesmo ou devemos esperar outro? Ou seja, ele não estava... Tá, eu sei que ele é o Messias, mas assim, ele não está agindo como eu esperava que ele ia agir, né? Então,
Jesus, e ao longo da revelação, a clareza ela vai aumentando. Então, hoje nós temos uma clareza maior do que os próprios apóstolos tinham durante a vida deles ali com Jesus, né? Durante ali o que a gente lê nos evangelhos, né? E da mesma forma com o batismo. Então, houve a circuncisão, o batismo de João, que ali eles não se excluíam, né? E aí o batismo de Cristo. Então, cresceu em clareza e cresceu em plenitude. Então, o que a gente pode dizer, eu acho, é que a essência ela é a mesma, mas muda o grau, talvez. Né? Muda o grau de plenitude e o grau de clareza da revelação. Mais ou menos como a gente comparar o que o povo de Israel tinha antes, na promessa, a respeito de Cristo, e o que nós temos hoje de conhecimento. Aquilo que os próprios apóstolos tinham enquanto eles conviviam com Jesus, que muitas vezes eles não entendiam o que estava acontecendo, e o que depois do derramamento do Espírito eles tiveram. Acho que a gente pode, talvez, trabalhar nessa linha, assim, para falar do batismo de João. Que assim a gente sustenta o fato de que há uma diferença, e ao mesmo tempo a gente mostra que ele tem uma essência igual, como o pastor Arthur falou no início, que é instituído por Deus, que tem a promessa unida a ele, etc. Né? Acho que daria para a gente ir por esse lado. Posso falar ainda um pouquinho sobre essa questão da esperança também? O Bruno citou o João perguntando depois, né? Você ou a gente tem que esperar outro, tal. De uma certa maneira, essa esperança continua até hoje, né? Não a esperança de Jesus vir para cumprir sua obra, mas a esperança dele vir para o julgamento mesmo, né? A gente tem muitas revelações, mas a gente continua ainda com uma esperança. A nossa fé é no que Jesus fez e ainda vai fazer, né? Aí talvez a gente já vai lá para a escatologia, já é outro tema, mas usando ainda o João aqui, quando Jesus vem até ele, é engraçado até ele dizer, eu não o conhecia, mas eu venho batizando com água a fim de que ele seja manifestado a Israel. Mas a gente lembra que quando ele estava no ventre da mãe dele, e a Maria chegou lá, né? Ele se estremeceu no ventre de Isabel. E aí, como assim eu não o conhecia? Que sentido João está falando isso, né? Ele conhecia sim, ele sabia desse Cristo, ele sabia que já tinha nascido, sabia, mas ele talvez queira mostrar esse aspecto do grande profeta Jesus, do grande rei Jesus, do grande sacerdote Jesus, de Jesus como Salvador, como Messias, como Deus. Talvez ele queira mostrar isso, né? Olha, é agora então que ele vai começar o seu ministério. E aí então vem o batismo e a voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio João, durante a sua vida, como o pastor Bruno já mencionou, até mais para frente, né? Aqui eu estou no início ainda. Ele vem demonstrando essa esperança, né? Olha, eu não entendo ainda, né? Ele fala para Jesus, eu não posso te batizar, você que tem que me batizar, né? Mas Jesus fala, vamos fazer como o Pai quer. Como se exatamente isso que o pastor Arthur lembrou, uma outra questão importante, né? O João também não entendeu quando Jesus veio ser batizado por ele. Ou seja, sabia que era o Messias, ok, mas agora como é que esse Messias vai fazer o que ele deve fazer? Porque esse era o ponto, né? E os demônios também, tu és o santo de Deus, viés nos atormentar antes do tempo, eles também sabiam, mas ninguém sabia, na verdade, o plano. A cruz não era uma obviedade. Para nós a gente olha, não, a gente usa um crucifixo, a cruz, Jesus salvou. Mas assim, a cruz, para os discípulos, foi o fim. Aí já acabou, né? O próprio, né? Então, João Batista ali, como eu falei no início, ele pensava, não, Jesus vai vir, né? Ele é o Messias, ele tá com o machado, a raiz, agora vai acabar tudo, vai vir fogo do céu e acabou. Só que o dia do Senhor se manifestou de uma forma diferente, né? Ele veio antecipadamente para salvar, e esse dia do Senhor do qual João fala, que é verdadeiro, ele ainda vai se manifestar, a gente ainda está aguardando ele, né? Esse dia do julgamento. Então, era uma questão não do que, mas do como. Como é que esse Messias vai fazer isso que ele está fazendo? Tipo, por que ele está fazendo assim assado? Né? Por que no Evangelho de João, no capítulo 6, as pessoas querem arrebatá-lo como rei e ele foge? Por quê? Então, acho que é realmente essa questão da clareza, né? Não, a revelação ainda estava acontecendo. É um assunto extremamente bonito, né, complexo, e que nos apresenta, assim, textos e revelações de Deus que nos levam a pensar sobre essa continuidade da fé, sobre a obra de Deus no meio do seu povo, e que chega a nós de uma forma muito mais fácil, né, de compreender, de ver esse Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e hoje a gente, como vocês bem disseram, temos uma compreensão muito maior do que os nossos pais na fé, né?
Muito obrigado, muito obrigado. Nós encerramos esse bloco agora, né, onde falamos sobre o batismo de João e o batismo de Jesus Cristo. Qual é a conexão entre eles, qual é a diferença entre eles. E no próximo bloco nós queremos falar sobre a fórmula batismal. Certamente há uma diferença na fórmula batismal do batismo de João Batista para aquela que Jesus vai instituir no final, no seu ministério, né? Nós ficamos por aqui, nos encontramos na semana que vem. Não esqueça de compartilhar esse link, compartilhar esse podcast e também deixar aqui embaixo seu comentário, falando se você já sabia de algumas dessas interpretações apresentadas pelos nossos pastores. Até mais!